De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque... Imagina uma coisa dessa, cara. O ministro da Suprema Corte não podendo ter cartão de crédito, não podendo ter conta em banco, e não só isso, todo o triângulo, né? Toda a hierarquia que seguiu as ordens ilegais dele, o Gonê, PGR, delegados, agentes da Polícia Federal, todos na mesma situação. Se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. Você já parou para pensar no que pode acontecer se o ministro Alexandre de Moraes for acusado de corrupção ou abuso de poder e cair na mira dos Estados Unidos? Isso não é teoria da conspiração, é uma realidade possível. E o nome por trás disso é Global Magnitsky Act. Essa lei americana permite que qualquer autoridade estrangeira envolvida em corrupção ou violação de direitos humanos seja punida com sanções severas. E o mais grave, mesmo que o crime não tenha acontecido nos Estados Unidos da América, na prática, os Estados Unidos poderiam tornar Alexandre de Moraes um indigente global, sem acesso a bancos, sem poder viajar, sem ter nada em seu nome, Netflix, Amazon, absolutamente nada, sem sequer conseguir abrir uma conta em qualquer que seja o segmento no exterior. Acompanhe essa matéria. Esse daqui é o Guga Chakra. Guga Chakra, ele é o correspondente internacional nos Estados Unidos da Globo. Ele é uma espécie de Daniela Lima misturada com Miriam Leitão, só que internacional. Eu nunca vi o Guga Chakra falar alguma coisa que tivesse algum sentido, alguma ligação com a realidade. Até hoje. Hoje, ele basicamente defende Rodrigo Constantino e Paulo Figueiredo e critica Alexandre de Moraes. Não, assiste isso aqui. Também bastante história. De fato, a administração americana está estudando a possibilidade de adotar a Lei Magnitsky, que é uma lei que aplica sanções duríssimas contra estrangeiros. E no caso seria contra o ministro Alexandre de Moraes. Caso seja aplicada, ele não pode ter cartão de crédito de nenhuma das bandeiras que operam nos Estados Unidos, que são todas as grandes. Ele não pode ter conta em banco, porque... Imagina uma coisa dessa, cara. O ministro da Suprema Corte não podendo ter cartão de crédito, não podendo ter conta em banco, e não só isso, todo o triângulo, né? Toda a hierarquia que seguiu as ordens ilegais dele, o Gonê, PGR, delegados, agentes da Polícia Federal, todos na mesma situação. Se o banco permite que ele tenha uma conta, esse banco não pode operar nos Estados Unidos e pode ser alvo de sanções secundárias. É importante só para completar, o deputado que fez a pergunta para o Marco Rubio é um deputado do estado da Flórida, um deputado republicano que está em começo de carreira. Mas o Marco Rubio é o secretário de Estado americano, que tem muito interesse na América Latina, que acompanha o que acontece no Brasil, que tem muitos contatos na América do Sul, inclusive também no território brasileiro. Eles estão sim de olho no ministro Alexandre de Moraes. Pode sim acontecer essas sanções serem aplicadas. Eu estava acompanhando agora os comentários da Eliane, da Flávia, as informações, toda a investigação do golpe, e chama atenção, porque ele sofreria essas sanções porque ele não permite que cidadãos americanos e residentes permanentes, que são brasileiros também, que vivem nos Estados Unidos, no caso, o Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, tem o Alan dos Santos, que daí eu não sei o status migratório dele especificamente. Ele proíbe que essas pessoas tenham redes sociais, Marcelo. Ele está falando agora do Alexandre de Moraes, né? Que o Alexandre de Moraes proíbe que cidadãos americanos tenham redes sociais. Qual que é o argumento que eu acompanho as redes sociais? Porque aqui nos Estados Unidos eu posso ver qual que é o problema de eles terem opiniões diversas. Eles estão sendo, nesse momento, na visão dos Estados Unidos, de muita gente aqui, eles estão sendo calados pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, no outro dia pode ser eu, pode ser a Sandra Coutinho. Você acabou de testemunhar um segundo de total sanidade
de um dos maiores passapanos para a ditadura. Olha só, um dia pode ser eu, olha isso aqui. Do Supremo Tribunal Federal. Hoje é ele, num outro dia pode ser eu. Pode ser a Sandra Coutinho, pode ter uma pessoa que pega e não permita que eu tenha redes sociais, que eu possa me comunicar. Isso, eu particularmente, daí agora é uma opinião pessoal, eu acho isso extremamente grave. Eu sou um grande entusiasta da primeira emenda da Constituição americana que garante a liberdade de expressão. Outro dia eu estava aqui defendendo o Mahmoud Khalil, que foi aquele estudante da Colômbia preso por expressar as opiniões dele sobre a guerra de Gaza e por criticar Israel. As pessoas têm que ter o direito à opinião. E por causa... As pessoas têm que ter o direito... Agora que o monstro está começando a colocar você na mira, as pessoas têm que ter direito à opinião, né? Esse detalhe de bloquear especificamente essas 3 pessoas, ele pode ser alvo de sanções duríssimas. O ministro Alexandre de Moraes. Isso não é algo assim pequeno que está acontecendo. Insisto, foi o Marco Rubio, secretário de Estado americano, que foi senador e presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, que fez essa declaração. Pode falar, Marcelo. Explica assim na prática o que seriam essas punições duríssimas, assim, para a gente entender o que pode acontecer caso isso seja adotado com o Alexandre de Moraes. Não tem mais cartão de crédito e não pode ter conta em banco. Você tem noção? Você consegue entender a pessoa não poder ter conta em banco, não poder ter cartão de crédito? Ela basicamente não vai conseguir comprar passagem aérea, ela não vai conseguir... Cara, nada. A pessoa fica... Ela vira um indigente internacional. Quer dizer, você fica como um páreo, porque se você não tem cartão de crédito, quer dizer, e as bandeiras são americanas, as bandeiras vão, que nem as redes sociais, cumprem as ordens de bloquear essas pessoas, esses brasileiros, mas que um é cidadão americano, o Rodrigo Constantino, e um é residente permanente, o Paulo Figueiredo, aqui nos Estados Unidos. Da mesma forma, eles podem bloquear o Alexandre de Moraes de ter acesso ao cartão de crédito e conta em banco, porque os bancos operam nos Estados Unidos também, podem ser alvo de sanção secundária. Isso pode acontecer, Agora eu te pergunto, o que você faria se estivesse nessa situação, sendo tratado como um criminoso por uma das maiores potências do planeta, sem julgamento no seu próprio país? Você concorda com a justiça norte-americana? Comenta aqui embaixo. A sua opinião importa. E se esse conteúdo te fez pensar, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal para acompanhar mais análises que ninguém tem coragem de fazer. Ativa o sininho, porque aqui a gente fala o que está escondido nas entrelinhas. Até o próximo vídeo.